Aqui, amigos, estamos de volta com um novo vídeo após uma ausência temporária em virtude de alguns problemas. Sou o professor Aécio Flávio Lemos e essa gravação é para meus alunos, amigos, ex-alunos, aliás, né? Na minha idade, infelizmente, são ex-alunos. Eu gostaria que fossem alunos até hoje. Por gentileza, manifeste sua opinião no pé desse vídeo, manifeste o seu like ou dislike, conforme queira. Vamos falar hoje alguma coisa que está fervendo no mercado. E agora, Trump? Veja bem, há algum tempo atrás, eu gravei um vídeo, dólar fraco, América forte. Por que dólar fraco, América forte? Veja bem, quanto mais caro é o dólar, menor é a capacidade de exportação dos Estados Unidos. Vamos ver aqui um exemplo simples. Eu quero comprar algo que me custe $1.000. A questão de 2 meses atrás, isso me custaria R$ 6.300 aproximadamente, mais as taxas. Hoje, a câmbio, simplesmente calculando a taxa de câmbio, isso me custaria em torno de R$ 5.700. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que eu tenho maior capacidade de compra. Se antes eu gastava R$ 6.300 para importar um objeto de $1.000, agora eu gasto 5.700. Em consequência, os Estados Unidos vendem mais. Valoriza-se as outras moedas, ao contrário da valorização do dólar. Então, veja bem, isso aí possibilita aos Estados Unidos produzir mais, comprar mais matéria-prima, gerar mais emprego, gerar mais impostos. Ou seja, o país cresce. Sem dúvida nenhuma, o país cresce. Eu quero lembrar que a guerra tarifária que Trump instaurou é uma necessidade para os Estados Unidos e para a Europa. Ao invés de uma guerra com armas, que destruiria tudo hoje, não seria interessante? Tem a guerra tarifária. O que acontece com a China? A China produz cada vez mais a menor custo, porque a mão de obra chinesa é barata, a situação tributária da China é favorável aos produtores e, além dos impostos, os incentivos à exportação são muito grandes. Vejamos no Brasil, a indústria têxtil brasileira acabou. Acabou. Por quê? Porque é muito mais barato comprar o tecido da China, vindo com altos subsídios, subsídio na mão de obra, subsídio de impostos, do que produzir aqui dentro. Principalmente no Brasil, que a carga tributária é leonina. Porque para sustentar o Estado do Brasil, nós temos que ter uma carga tributária constante, sempre aumentando, porque os nossos políticos são insaciáveis. Verdade é essa. Então, veja bem, a indústria têxtil sofreu. A indústria automobilística no Brasil está sofrendo a concorrência, por exemplo, principalmente da BYD, né? Bring Your Dreams, a tradução dessa BYD. Né? Então, na Europa, praticamente tem diversas empresas que estão fechando, estão diminuindo a produção. Nos Estados Unidos nem se fala. Então, veja bem, ou a China domina o mundo pela economia, ou o mundo dá um grito e faz o que Trump está fazendo no momento. Ou seja, uma guerra tarifária para inibir o crescimento ou parar o crescimento da China. Veja bem, diversos segmentos da nossa economia já estão sofrendo muito com essas importações. Você vê, por exemplo, numa loja, principalmente as de R$ 2, R$ 5, R$ 10, o número de mercadoria chinesa é total. Você pega, por exemplo, aí as grandes magazines chinesas que estão aqui no Brasil dominando tudo. Né? Nós estamos vendo aí Magazine Luiza sofrendo, Mercado Livre tendo que fazer uma série de associações para sobreviver e assim sucessivamente. Veja bem, nos Estados Unidos nós temos que lembrar uma coisa. Vamos dar um exemplo por que os Estados Unidos são fortes. E mais ou menos lá para 2010, cada 10 empresas mundiais, as 10 maiores empresas mundiais eram, se não me engano, 4 americanas
3 europeias e 3 asiáticas. Hoje, veja bem como estão os Estados Unidos hoje. Hoje, em cada 10 empresas maiores do mundo, 9 são americanas. Uma é da Arábia Saudita. Então, veja bem, os Estados Unidos não decaiu, conforme muita gente diz que o Império Americano está decaindo. Não sei se vai cair, tá? Mas realmente... Tá. Um outro exemplo, o Mississippi era o estado mais pobre dos Estados Unidos há 20 anos, 30 anos, uma coisa mais ou menos assim. Hoje o PIB do Mississippi é igual ao PIB da França. Então, os Estados Unidos cresceu em muitos segmentos. Cresceu em muito e sem que a pessoa percebesse. A dívida externa dos Estados Unidos é grande, a dívida em títulos é. Agora, veja que mesmo com as vendas maciças recentes da China, não abalou, os títulos norte-americanos continuaram bastante firmes, né? Enfim, eu acredito sinceramente, posso estar errado, que os Estados Unidos vencerão a guerra. A Europa vencerá a guerra. Alguns países, inclusive, estão sendo beneficiados com essa guerra. O Brasil, por exemplo, cresceu muito nas últimas semanas a exportação de soja e carne, porque não temos aquela tributação. Então, indiretamente, existem algumas vantagens para nós. Mas para a Europa em geral, para os Estados Unidos, não. Fica aqui meu recado. Eu espero realmente que os Estados Unidos vençam a guerra. Acredito que sim, porque será bom para todos nós. Ou os chineses destruirão todas as nossas indústrias, aqui na América e na Europa, deixando a gente com o quê? Com restos industriais apenas. Que a indústria brasileira de tecido, por exemplo, ressuscite. Tomara que sim, ok? Então ficou aqui um recadinho, uma observação, e eu sinceramente acredito na vitória do mundo livre contra a China. Obrigado, até o próximo vídeo.